Oi, gente, eu sou a Aline e esse é o Entre Linhas e Rotina. E hoje eu vim falar com vocês sobre audiolivros. Vou falar 10 audiolivros que estão disponíveis na conta Audible. Quem tem e é assinante, né? Eles estão disponíveis gratuitamente e que são muito bons e eu acho que vale muito a experiência. Então, se você gosta desse assunto, se você gosta de audiolivros, já se inscreve aqui no canal e deixa seu like. E se você gostou de algum audiolivro daqui, se você já escutou algum, deixa aqui o seu comentário para eu saber. Vamos lá. O primeiro livro que eu quero falar é O Grande Gatsby, do Scott Fitzgerald. Aqui a gente vai ver retratado ali uma burguesia americana ali de 1922. O Gatsby, ele é um cara muito rico, então as pessoas se aproveitam muito das festas ali que ele dá, dos eventos monumentais, de todo o dinheiro que ele possui. Mas isso é só uma casca, né? É só uma defesa dele. Ele é apaixonado pela Daisy, que é prima do Nick, e é o Nick que conta a história, ele é o narrador. E então o Nick começa a ajudar ali o Gatsby a ter alguns encontros com a Daisy. E aí que começa a se desenrolar a história. Eu acho que vale muito a pena, é um clássico, né? Tem depois o filme também, com o Leonardo DiCaprio. Vale muito a pena ler o livro e depois assistir o filme. O segundo livro é O Sol é para Todos, da Harper Lee. É um clássico também, se passa ali nos anos de 1930. Essa visão da história, ela é contada pela Scout, que é uma criança, e o pai dela é advogado, e ele tá no caso de um negro, ele tá defendendo esse negro, que foi acusado de importunar uma moça branca. E só que esse negro, ele tem uma deficiência, então fica bem comprovado que não foi ele, mas de qualquer forma ele tá sendo julgado ali só por ser negro e não porque ele realmente fez alguma coisa. E é muito interessante ver essa visão da Scout. O terceiro livro é Fahrenheit 451, do Ray Bradbury. É uma distopia onde o mundo não tem mais livros e os bombeiros, ao invés de apagar fogo, na verdade, eles queimam os livros. Então, aqui a gente vai ter a história do do Guy Montag. Ele é um bombeiro. Ele conhece uma garotinha que muda um pouco a visão dele ali do mundo. E ele começa a olhar para as coisas de uma outra forma. Então, até que um momento ele vai na casa de uma senhora queimar os livros dela. E a senhora fala assim, não, pode queimar, eu vou ficar aqui. E ele fala, gente, mas o que tem de tanto nesses livros que as pessoas estão querendo morrer queimada junto com o livro? E aí ele rouba um livro. E aí que ele começa a tirar a venda dos olhos e enxergar o que tá por trás. Então, muito bom, também classiquíssimo. Outro livro que eu acho que vale muito a pena também é Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. São contos, é bem rapidinho. E cada conto ali você fica chocado. É uma história muito pesada e que você começa a entender o porquê que as pessoas acabam fazendo as coisas que a gente julga que elas não deveriam ter feito. Então eu acho que é muito bom, muito bom, muito bom. Ele mexe nas suas entranhas, sabe? É como se estivesse mexendo com você dentro ali, bem no seu profundo, no íntimo. Então eu acho que é perfeito. Um outro que é uma literatura de cura, que eu gostei muito de escutar literatura de cura, que eu acho que pra mim faz muito sentido. Meus Dias na Livraria Morisaki. Ele é do Satoshi Yagisawa. Satoshi Yagisawa. Aqui a gente vai ter a história da Takako, que é uma garota de 25 anos. Ela tem uma desilusão amorosa e ela perde o emprego ao mesmo tempo. E ela vai morar com esse tio, né, que tem essa livraria. E no começo ela tá toda resistente ali, não quer falar com ninguém, tá toda desiludida. Mas aí aos poucos os livros vão ajudando ela, o tio, ela começa a conhecer outras pessoas, começa a ajudar na livraria. E aí ela começa a ter essa cura dela mesma. Então é muito bom, eu gostei muito mesmo. Um outro livro que me destruiu bastante, eu já falei dele aqui, mas é Um Dia, do David Nichols. Aqui a gente vai ter a história sendo contada sempre no mesmo dia, ao longo dos anos. Os protagonistas, que são
o Dexter e a Emma. Eles são amigos e eles vão ali se encontrando e desencontrando ao longo dos anos, e até que eles descobrem que eles realmente se gostam. Entre tapas e beijos ali, eles acabam descobrindo que eles realmente se gostam, e aí eles resolvem casar. E aí que tudo acontece. Então, é muito bom também, eu gostei muito. É muito legal ver o quanto a Emma, ela demora mais pra se dar bem na vida, digamos assim. Ela trabalha ali em serviços que não são tão agradáveis, não são do que ela estudou, mas quando ela vai indo devagarzinho e ela consegue se tornar uma escritora. E o Dexter, ele já é totalmente ao contrário, ele já se dá bem na vida de cara, assim, ele começa a apresentar um programa e tal, e depois ele tem uma decadência. Então, é muito legal ver esse contraste entre os dois e como eles conseguem ficar juntos no final. Então, acho que vale muito a pena, vale a pena assistir o filme, vale a pena assistir a série também. E obcecadíssima nesse livro. Livro que gostei muito, Valsa Maldita, da Tess Gerritsen. Aqui a gente vai ter a história da Júlia. Ela é uma instrumentista. Ela vai fazer um recital lá na Itália. E passeando ali pelos becos da Itália, ela encontra uma partitura dentro de um sebo, né? Alguma coisa assim. Ela encontra uma partitura de uma música chamada Incêndio. E ela traz essa partitura para casa e ela começa a tocar essa música. E aí ela percebe que a família dela começa a ter algumas atitudes estranhas. Então ela associa isso à música depois de um tempo. E ela volta para a Itália para tentar descobrir o que tem essa música. Por que essa música tá mexendo tanto com a família dela. Então aí começa essa busca tal, e vai alternando entre a história da Júlia e a história ali de quem escreveu a música, e que se passa na época do Holocausto, né? São italianos que foram mandados para o campo de concentração. Então, é uma história bem triste em partes, mas depois você entende a história, assim, e é muito, muito legal. Eu gostei muito desse livro. Da autora, é o livro que eu mais gosto. Então, recomendo super, super, super. É muito bom. Um outro livro que eu escutei também foi A Guarda-Costas. Ela é da Catherine Center. É um romance bem fofinho, assim. Ele vai virar... Eu acho que é filme. Eu acho que não é série. Acho que é filme. Acho que talvez esse ano ainda saia. E aqui a gente vai ter uma protagonista que ela é guarda-costas. Ela trabalha no serviço de guarda-costas, numa empresa de segurança, né? De pessoas famosas. E aí ela tem que proteger uma pessoa famosa, um cara famoso, e obviamente eles vão se apaixonar, porque ela vai fingir que é namorada dele, uma parte, porque a família dele não pode saber que ela é guarda-costas, então eles acabam se apaixonando, e daí tem todo um desenrolar da história aí, que ela tem que salvar ele, então é muito legal, eu gostei bastante, é um romance leve, e acho que vale super a pena. Um outro livro é A Filha Perdida, da Helena Ferrante. Aqui a gente vai ter a Leda, né? Que é uma mulher já que tem 2 filhas crescidas. E as meninas dessa vez não vão passar férias com ela. Então ela resolve tirar férias no sul da Itália. Ela vai pra praia sozinha. E lá ela tá bem curtindo a praia dela quando chega uma família dessas famílias farofeiras gigantes, né? E começa a causar um pouco ali com ela. Elas querem meio fazer amizade, meio coloca música alta e ela não gosta. Então começa a ficar nessa meio que discussão, mas ela acaba fazendo amizade com a família, mas essa família esconde alguns segredos e a Leda acaba se envolvendo nisso. Então acho que vale a pena ler para descobrir o que essa Leda aprontou. Um livro que eu gostei muito também, mas que me destruiu muito, foi Mesmo Rio, da Elisama Santos. Eu acho que tudo que essa mulher escreve deve ser maravilhoso, preciso ler outras coisas dela. Mas aqui a gente tem a história da Rita. A Rita é a terceira filha de uma família, e tem a mãe, o pai e os outros 2 irmãos. E ela sempre é muito criticada pela mãe. E chega um Natal que ela resolve cortar laços com a família, e ela não volta, ela não conversa mais com ninguém,
Até que uma hora a mãe fica muito doente e ela tá ali já no leito de morte, e aí ela tem que reencontrar a família, ela volta pra casa, né, pra falar com a mãe, com os irmãos e tal. E aí vem muita coisa à tona, sentimentos e coisas assim que ela não gostaria de lembrar, mas também é muito bom pra ela e pra mãe também, né, ter essa conexão de novo. Então, é um livro de palavras não ditas, muito reflexivo. Então, acho que super a pena, mas se prepara que esse aqui é pesado, pesado. E um bônus é uma série de livros que eu li, meu marido também... Li não, né? A gente escutou, eu e meu marido, para depois poder comentar e tentar descobrir quem que era o assassino ou ali a pessoa envolvida no crime, que a gente gosta muito desse tipo meio Agatha Christie, que você fica tentando descobrir, né, o que aconteceu, mas aqui a gente não tá falando de Agatha Christie, a gente tá falando de uma série de livros que é nacional, de um autor que chama Vitor Bonini. Então, são 3 livros que fazem muito sentido. E é muito legal, e é muito difícil de descobrir quem é realmente a pessoa que cometeu o crime. E eu vou dar uma colada aqui, mas os livros são Quando Ela Desaparecer, O Casamento e Colega de Quarto. Então, não precisa ler nenhuma ordem, assim, eles meio que se entrelaçam, mas não precisa de um para entender o outro, tá? Quando Ela Desaparecer foi meu favorito, eu começaria por esse, mas o Casamento também é muito, muito, muito bom. E o Colega de Quarto é o que eu menos gostei, mas também é muito bom. Então, fica aí a dica desses 3 livros aí de bônus para vocês. Então, se vocês forem ler esses livros ou escutar, já me conta aqui nos comentários. E aí a gente vai se falando e me fala se vocês gostaram das minhas indicações. Beijo e até a próxima!